Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. E agora, o nosso bate-papo, gente, olha só. Nem todo psicopata é assassino. Quem vai falar sobre esse tema aqui pra gente, já está conectado, é o Arthur. Arthur, seja bem-vindo ao Universo Épico. Tudo bem, Michel? É um prazer estar aqui no Universo Épico. Tô muito ansioso, muito ansioso. Então vamos lá. Eu quero saber, bom, pra gente começar o nosso bate-papo, então explica pra gente, daqui a pouquinho você vai falar sobre o seu livro. Eu quero saber então, quem é o psicopata? Então, psicopatia ou psicopata é um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo ele é debatido demais. Você e os telespectadores já viram algum filme, alguma novela, algum livro que trazem essas figuras e, infelizmente, muito de forma superficial e às vezes clichê, né? Claro que a gente tem ícones que ficam no nosso imaginário, como por exemplo o Coringa, como por exemplo Hannibal Lecter, claro, foram interpretados de forma brilhante e eles sim possuem uma profundidade muito interessante, mas outros psicopatas ficam muito rasos. E como eu também sou ator, eu também estou envolvido com a área de atuação, então cinema, literatura, roteiros, tudo para mim é muito misturado, tudo muito junto, né? Então, quando eu comecei a me envolver com direito e pensei num TCC para fazer, essa figura do psicopata que eu tanto via nos filmes ficou na minha cabeça. E aí eu tive aulas de criminologia, né? E aí foi a deixa que eu precisava para poder pesquisar mais sobre esse tema. Eu demorei mais ou menos mais de um ano para fazer o meu TCC na época. Geralmente o pessoal faz bem rapidinho, né? Só quer fazer, entrega, escolhe um tema rápido. Não, eu gostei de me envolver com isso. E quando acabou, eu falei, não, eu preciso fazer mais. Esse tema é muito vasto. Eu não posso só tirar o meu 10 no TCC e acabar assim, entendeu? E aí foi que eu transformei meu primeiro TCC em livro. Foi para a Amazon de forma independente, né? Que é Direito Penal Brasileiro e Psicologia Jurídica, uma análise sobre os casos de psicopatia. Sim, o título é grande assim mesmo. E deu certo, a galera foi comprando, foi comentando, foi gostando. Eu até atualizei em 2021 com novas informações que eu adquiri. E novamente, eu fui estudar e vi, nossa, tem muito mais camadas que eu não sabia. E foi aí que eu tive uma ideia de, já que eu sou ator, eu pensei assim, um dos personagens que eu mais quero interpretar na minha vida é um psicopata. Por que não criar um roteiro? Quem sabe um dia eu não vou interpretar no meu próprio roteiro, né? E aí o legado de Sua Imaginação, que é esse meu novo livro, foi se formando a partir de 2019. Então foram 2 anos escrevendo esse roteiro. Ele realmente é um livro em formato de roteiro, tá vendo? Ele foi escrito em formato de roteiro de cinema. Então vai ser uma experiência até diferente para o leitor. Inclusive, no início do livro, eu trago algumas... na verdade, se fosse um dicionário explicando alguns termos, né, de roteiro para que as pessoas que nunca tiveram contato com o roteiro de cinema possam entender melhor. E aí o legado de História e Imaginação foi se formando e eu consegui, nesse livro, tratar da psicopatia de forma menos clichê, e trazendo níveis de psicopatia, porque o psicopata ele possui níveis, né? O Hannibal Lecter e o Coringa, né? Eles são nível máximo, mas existem os níveis médios, os níveis leves, e esses são também muito perigosos e talvez você nunca vai saber quem é, porque eles não vão matar. Por isso que nem todo psicopata é assassino, porque talvez eles não vão matar ninguém, mas eles vão destruir seu lar, vão destruir seu relacionamento, vão estar nas grandes corporações, como seu chefe, por exemplo, porque eles são muito bons para chegar em níveis altos, né, em cargos altos, e por isso que todos os níveis são perigosos, sabe? Mas é interessante esse tema, e um dos personagens do meu livro, que eu não vou falar quem é, que é para não dar um spoiler, ele é baseado num caso real de uma pessoa que possui um cérebro de psicopata e não mata ninguém, e é um professor, que é o James Fallon, é um professor, tem família, tem amigos. E aí, quando eu soube desse caso, minha cabeça explodiu. Eu falei, e aí, como assim? Ele é psicopata, não mata, tá em sociedade, vivendo com as pessoas, e aí?
Por que a gente não vê muito isso na literatura? Por que a gente não vê muito isso na ficção de forma aberta mesmo, discutindo quem são esses psicopatas que estão na nossa sociedade e conseguem conviver sobre eles, sabe? Não é romantizar a psicopatia, não é falar que eles não devem pagar pelo que eles fizeram, é entender quem eles são de verdade, sair do clichê e realmente olhar o que tem além da página 2, entende? E a sua história, o seu livro, ele tá mais para um thriller? Como é que você desenhou o gênero, né? Então, já que você, nem todo psicopata é um assassino, talvez você não traga isso na sua história, mas você vai trazer um nível mais leve, brando, como é que vai ser? Não, ele é todo sobre psicopatia. Apesar do título não entregar, que é justamente o meu motivo, eu não queria nada clichê nesse livro, mas ele realmente é uma história que você vai ver nuances de dois psicopatas. De um lado, um serial killer, aquele que mata, aquele clichê que a gente gosta de um clichê também, e também esse psicopata que não entende muito sua condição e que se exilou de todo mundo para poder entender quem ele é. Não posso falar quem são. Existe o Renan e o Osias, né? São esses dois caras, não vou falar quem é quem. Mas esses são esses dois lados de uma mesma moeda, entende? Então, eu vejo ele muito um suspense, sabe? Porque ele te prende realmente. Quem leu já falou pra mim que ele te prende, ele tem um clima meio de suspense, de drama também, mas é mais suspense. Mas o drama tá sempre envolvido ali, né? E olha só, eu fiquei com medo, enquanto você estava explicando, né, que pode estar no nosso trabalho, na nossa família, esses psicopatas, né, que a gente não consegue identificar, né, e tá num nível mais ali brando, né, mais baixo. Então, tem como identificar alguns traços? Olha, o que eu posso te falar é que sim, eles possuem algumas características marcantes, mas é bem legal que, enquanto eu estava estudando sobre isso, eu descobri que na infância há grandes sinais. Como, por exemplo, são 3. Enurese, ou seja, aquela pessoa que faz muito xixi na cama, especialmente depois que passa a infância, vai para a adolescência e continua fazendo muito xixi na cama. Piromania, gostar de colocar fogo nas coisas. E também ser sádico, especialmente com animais. Então, se você vê o histórico da maioria dos grandes psicopatas que são estudados, eles possuem esses traços, sabe? Obviamente, não é porque seu filho faz xixi na cama que você já vai ficar alerta, não é isso. É realmente um conjunto de fatores. Porque o psicopata, ele possui 3 bases de origem, né? Ele possui a genética, ele possui um dano no seu cérebro e também o ambiente social em que ele vive é o que contribui para que lá na frente ele se torne um psicopata, tá? Então tem que ser analisado também esses 3 fatores. Eu lembrei agora da série Bates Motel, que é baseada em Psicose, no filme clássico, né, Psicose, e que conta Sim. a história do Norman Bates. E aí, um dos pontos, né, que você estava citando aí, sádico com animais, né, ele empalhava, né, os animais. Sim. Mas os casos que a gente estuda e a gente vê é um nível de sadismo muito cruel, assim, sabe? Não só com os animais, eles começam com os animais, mas ali é um ensaio, sabe? Depois, quando chega numa fase que ele vai atrás de seres humanos, é uma coisa meio assustadora, sabe? Porque o psicopata, ele gosta de poder, né? Ele gosta de manipulação, ele gosta de diversão, e ele tem prazer em ver o sofrimento psicológico e físico da vítima. Não necessariamente sexual, às vezes sim, mas o principal dele é ver você sofrer psicologicamente ou fisicamente. Por isso que eu te falei, o psicopata leve, o que está em grandes corporações, também são perigosos. Porque tal, ele não vai te matar, ele não vai te bater, mas ele vai te destruir psicologicamente. Então, por que a gente não fala deles, entendeu? Cadê essas pessoas? Por que só serial killers? Eu sei que as pessoas têm uma grande atração por essas pessoas, né? Esses serial killers muito famosos, mas esses que estão ao nosso lado são mais a nossa realidade do que um Ted Bundy, por exemplo, do que um
Albert Fish ou Jeffrey Dahmer, entendeu? Arthur, nesse formato que você escreveu, que é o formato de roteiro, né, para o audiovisual, ou até mesmo para um espetáculo, um teatro, né, você acha que é um formato aceito pelo leitor? Porque o leitor está acostumado ali com o livro clássico, tradicional, né? Então trazer uma linguagem, um formato diferente, você acha que também é aceito pelo público? Sim, porque na realidade, a forma como eu escrevi é muito prática, é muito direta. A forma como eu escrevi, o que é técnico é como é colocado as falas, como é colocado aonde está sendo ambientado. Mas isso, depois que o leitor começa a se acostumar, ele vai pegar. Mas como eu trago as cenas, como eu falo como um ambiente é formado, é muito parecido com um livro. Tanto que quando pessoas leram meus roteiros antes dele ser lançado ou ser publicado, enfim, elas falavam, nossa, você devia escrever livros, porque você tem um jeito que você escreve que parece muito de um romance. Então, assim, é muito simples. Na verdade, tem horas que eu sou até simples demais, porque como é um roteiro de cinema, às vezes eu preciso ser mais objetivo, para que o ator que vai ler capte mais fácil. Então, eu acho que é até mais fácil do que alguns romances. E antes de ir pro cinema, né, pra telona, né? Se Deus quiser. E o teatro, né? Não existe uma possibilidade também de algum diretor aí ficar interessado e transformar aí num espetáculo? Teria que ter muita adaptação, cara, porque ele foi feito e pensado para cinema. Então ele tem muitos cenários, tem muitas locações, ele tem uma locação muito cara que é o Winter Park Club, que é um condomínio que ele simula uma cidade do interior dos Estados Unidos da década de 60. É bem específico e no roteiro eu explico por quê. Então, assim, como é que você reproduz isso no teatro? Para ficar legal, entendeu? Então, teria que ter muita adaptação. E talvez tiraria um pouco da essência da história, porque há um motivo desse condomínio ser dessa forma, do condomínio ter essa característica de se passar nos anos 60 nos Estados Unidos, entendeu? Então, por enquanto, é livro, porque aí sua mente está livre para criar o cenário que você quiser, e o cinema daqui a um tempo. Esse foi sempre o grande foco dele, poder ser uma forma de divulgar o meu trabalho para conseguir transformá-lo em filme, né? Não é à toa que tudo nele, tá vendo a capa? Uhum. O molho de filme, tá vendo? Tudo nele remete ao cinema. Tem uma metalinguagem muito legal entre cinema, livro, nesse meu trabalho. E aí, futuramente, né? O que você está programando, planejando para esses personagens, para esse livro? É uma história única, fechada, acabou, ponto final? Ou você consegue levá-los para uma trilogia, uma série? Não, é um livro fechado. Eu sempre quis fazer uma história com início, meio e fim. Ainda que você vá descobrir coisas depois, porque esse livro tem algo interessante. Quanto mais você sabe sobre psicopatia, mais você vai extrair dele. Então, se você sabe o básico, você vai pegar o básico da história. Se você já pesquisou alguma coisa, sabe um pouco mais, você vai pegar outras nuances. E se você já está no nível hard, né, se você já estudou muito sobre isso, leu muito sobre isso, ou até já leu o meu livro anterior, que é mais técnico, aí você vai mudar toda a história de acordo com o que você entende, a pessoa que você torceu, você talvez foi enganado, a pessoa, entendeu? Você sua cabeça vai explodir, porque você vai poder montar a história de acordo com o que você sabe sobre a psicopatia. Porque você sabe, né? Os psicopatas enganam as pessoas. Então por que será que o personagem não está te enganando o tempo todo? E olha, eu quero saber o seguinte, eu sei que é um trabalho árduo, né? Você divulgar o seu projeto, o seu livro, mas o mercado, ele é assim, o mercado, ele pede novidade sempre, né? Então você já está pensando, já está escrevendo o próximo livro, como é que tá aí a programação? Não, o foco é roteiro de cinema, né? Eu sou ator, eu tô nessa profissão desde 2017, né? E eu quero escrever pro audiovisual diretamente, é o que eu gosto de fazer, eu gosto mais do que até de escrever em forma de romance.
Eu tenho já um roteiro que está sendo trabalhado para ser produzido esse ano e o foco é esse, tá? Manter no roteiro de cinema. Então, como eu te falei, tem muito que se descobrir com o legado de História e Imaginação. Então, quem comprar esse ano cada ano que lê de novo vai pegar uma coisa diferente. Então, ninguém vai sentir saudade de mim tão cedo. Olha só, eu sei que o bate-papo tá bom, gente, mas infelizmente nossa produção aqui já tá dando sinal que o tempo já tá esgotando. E antes de encerrar, eu vou fazer uma pergunta cruel, tá? Uma pergunta... Olha só, no começo da entrevista você disse que você gostaria de interpretar o personagem que você criou. Se viesse um cineasta, eu vou produzir o filme, vou fazer o filme, mas vou colocar outro ator, você toparia entregar os direitos? Cara, dependendo da proposta, sim. Já vai pensando que de repente pode acontecer essa possibilidade. Mas assim, eu conseguiria convencê-la a me colocar. Por quê? Porque a história... Porque eu apenas escrevi? Quando a gente escreve pensando no ator que vai fazer, não tem jeito. Eu até poderia entregar para ele e falar, vai lá, procura o seu ator. Vai lá, procura. Depois vai voltar pra mim, porque esse personagem foi feito pra mim. Entendeu? Quando o personagem é escrito pra aquele ator, não tem jeito. Você pode procurar, mas quando você me vir interpretando ele, e tipo, com quase 10 anos de bagagem sobre esse assunto, você vai trocar uma pessoa que tá 10 anos estudando sobre psicopatia pra dar o personagem pra alguém que agora vai começar a descobrir isso? Respondido. Fica a questão, né? E olha só, onde o pessoal de casa que gostou do assunto, sobre o tema, né? Quer conhecer mais sobre você, o seu trabalho e o livro, como é que faz? Então, vocês podem conversar comigo sobre o livro no meu Instagram, né? Arthur com TH, _Santileone. E também o livro está à venda em versão física na Amazon, Magalu, lojas americanas. Tem também em versão digital, tá? Porque muita gente hoje utiliza, né, do Kindle, né? Que é aquele equipamento da Amazon. Então, tem as duas versões. Escolham a sua melhor versão. Eu sempre gosto do físico, né? Eu acho que o físico tem uma magia, tem um cheirinho muito gostoso de livro novo, né? Então, assim, Legado de História e Imaginação, versão física é o ideal. Perfeito. Arthur, muito obrigado pela participação. E olha só, tendo outras histórias, né? Outros livros, novos roteiros, volta aqui para compartilhar com a gente. Muito obrigado pelo espaço. E sim, tem roteiro novo sendo produzido esse ano. E se você quiser, eu volto aqui quando ele estiver pronto pra gente conversar sobre ele. É totalmente diferente de psicopatia. Totalmente diferente. Não tem nada a ver. E é de outro assunto que eu também sou muito apaixonado. Que eu não posso falar agora sobre o quê. Poxa, então tá bom. O pessoal de casa vai ficar curioso. Eu também, né? Então tá combinado. Vai voltar aqui no Universo Épico. Tá bom. Valeu. Obrigado. Um abraço. Abraço, Gil. Muito obrigado pelo espaço. Ponto final no Universo Épico. E olha só, na próxima semana a gente volta com muito mais. Tchau, tchau.